Olá, amigos do Esporte a Motor. Depois da grande corrida de Silverstone, a melhor do ano, agora a Fórmula 1 vai a Spielberg, na Áustria, pista que também costuma ser palco de boas disputas. E esta é a segunda das 3 etapas do ano com corrida sprint no sábado. A primeira aconteceu em Imola, na Itália, e a terceira será, claro, em Interlagos. Vamos então para o nosso 11º pré-GP do ano. Para os fãs da Fórmula 1 e para aqueles que gostam de conhecer melhor os lugares onde acontece cada grande prêmio, o pré-GP é um presente do Petronas Cintium com tecnologia Cooltech e do BRB, o Banco de Brasília. A primeira vitória ninguém esquece, mas Carlos Sainz mal teve o tempo de comemorar e já tem que se preocupar com outra pista veloz, com a rival Red Bull, que é muito forte correndo em casa, e até mesmo com a própria equipe, a Ferrari, que vive o drama de se dividir entre a alegria de Sainz e o descontentamento de Leclerc, que se sentiu prejudicado pela estratégia que a equipe adotou para ele no domingo passado. De fato, ele teve chance de brigar pela vitória e tirar 19 pontos de vantagem que tem Verstappen. Mas, por ter chegado apenas em 4º lugar, ele só recuperou 6 pontos. O GP da Áustria encerra a primeira metade de uma temporada de 22 corridas. A pista do Red Bull Ring tem trechos velozes e, por ser um dos mais curtos do ano, 4.318 metros, apenas 9 metros a mais do que Interlagos, ele tem poucas curvas, são 10, e metade delas de alta velocidade. Pelo fato de ser uma etapa que inclui a corrida sprint de sábado, os engenheiros só terão 1 hora de treino livre na sexta-feira antes de partir para a classificação que define o grid da corrida sprint do sábado. Para dificultar um pouco mais as coisas, a previsão do tempo aponta a possibilidade de chuva na sexta e no domingo. Apenas o sábado deve ser sem chuva. É quando acontece o segundo treino livre e a corrida curta, de 100 km, que garante pontos aos 8 primeiros colocados e define o grid da prova de domingo. Com as esperadas variações de tempo, dá até para torcer por um fim de semana com diferentes condições de pista e tão interessante como foi o GP da Inglaterra. Falando em Silverstone, a boa notícia é que o chinês Guanyu Zhou está confirmado na corrida, após o pavoroso acidente em que a vida do piloto foi salva pela eficiência do halo. Além de já ter um traçado veloz, o circuito terá 3 zonas de ativação do DRS. Os pneus selecionados pela Pirelli são os da gama mais macia, o C3, o C4 e o C5, o que possibilita uma variação estratégica de 1, 2 ou até mesmo 3 paradas. O GP da Áustria chega à sua 35ª edição. A primeira foi em 1964, disputada em uma pista montada na base aérea de Zeltweg, próximo de onde hoje fica o Red Bull Ring, e teve a única vitória de Lorenzo Bandini pilotando uma Ferrari. Esse era o circuito conhecido por Österreichring, que quer dizer Anel da Áustria. E mesmo depois de receber uma chicane em 1977 para diminuir a velocidade dos carros na primeira curva, ele continuou sendo considerado extremamente perigoso, mas ainda assim foi sede do GP por 18 anos consecutivos, de 1970 a 87. Depois disso, a Áustria ficou fora do calendário até 1997, mas o circuito foi reconstruído no mesmo local com desenho do arquiteto Hermann Tilke e voltou a receber a Fórmula 1 com menos curvas velozes, variações no traçado e um novo nome. Quando ele voltou totalmente renovado, foi rebatizado como A1 Ring, que é o nome da empresa de telefonia móvel austríaca, que bancou a reforma e permaneceu como sede do GP até 2003.
Em 2004, um ano após a pista sair do calendário, um projeto de reforma chegou a ser iniciado pelos proprietários, mas depois de destruírem os boxes e boa parte do circuito, eles desistiram do projeto. Apenas 7 anos depois, em 2011, a Red Bull, que havia adquirido o autódromo, resolveu então retomar o projeto e reconstruir tudo o que havia sido destruído em 2004. O circuito foi então renomeado como Red Bull Ring. Entre os brasileiros, só Emerson Fittipaldi venceu na Áustria. Foi em 1972, com a Lotus, ano de seu primeiro título mundial. Mas deveriam ser 2, só que a gente conhece bem a história daquela pataquada da Ferrari com Barrichello no pódio. Até hoje, nenhum piloto venceu mais do que 3 vezes. Alain Prost e Max Verstappen são aqueles que somam 3 vitórias. Mas o holandês é o grande favorito nessa pista, que teve 2 corridas no ano passado e ambas foram dominadas por ele. Ferrari e Mercedes AMG Petronas mostraram força em Silverstone, mas a Red Bull é favorita nesse tipo de pista. E Verstappen fará de tudo para não permitir a aproximação de Leclerc na classificação do campeonato. A Áustria é um país espetacular. Tem um território de quase 84 mil quilômetros quadrados, portanto, menor que o estado de Santa Catarina. E 62% desse território é formado por montanhas. Faz fronteira com 8 países: Alemanha, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Eslovênia, Itália, Suíça e Liechtenstein. Capital mundial da música erudita, a Áustria deu ao mundo compositores como Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Strauss, Franz Schubert, entre outros. É um país montanhoso de grande beleza natural, repleta de pequenas vilas, todas com flores bem coloridas nas janelas das casas. E também as cidades grandes têm uma arquitetura de muito bom gosto, uma mistura do clássico com cores modernas. A população é de quase 9 milhões de habitantes, 94% deles de origem austríaca, mas há também um bom número de iugoslavos, turcos e alemães. Além de se apresentar ao mundo através da música clássica e ser conhecida também pelos filmes de ação com Arnold Schwarzenegger, I'll be back, austríaco de nascimento, o país traz algumas curiosidades. Alguns exemplos disso: o restaurante mais antigo do mundo, a maior caverna de gelo e um dos maiores cemitérios do planeta. O restaurante St. Peter Stiftskeller foi fundado no ano de 803. Atenção, você não ouviu errado, é isso mesmo. No ano 803 depois de Cristo, e está lá até hoje. Ele fica em Salzburg e é uma das atrações turísticas da cidade. Seu prato principal é o Tafelspitz, vitela cozida, servida com uma mistura de maçãs picadas e rábano. Também em Salzburg estão as minas de sal em que os turistas atravessam a fronteira com a Alemanha por baixo da terra. Fica na Áustria também a maior caverna de gelo do mundo, chamada Einrichthenfeld. Ela tem 42 quilômetros de comprimento e fica um pouco ao sul de Salzburg, em Werfen. E o cemitério central de Viena, um dos maiores do planeta, tem mais de 3 milhões de pessoas sepultadas. São 330 mil túmulos em 2,5 quilômetros quadrados, fundado em 1874, e para você ter uma ideia, a área dele é maior que a do território de Mônaco. O 7º lugar de Silverstone foi lucro para Max Verstappen, que segue tranquilo na liderança com 181 pontos, agora 34 a mais que seu companheiro de equipe Sérgio Pérez e 43 a mais que Charles Leclerc, provavelmente ainda o maior rival na briga pelo campeonato. Carlos Sainz, com a vitória conquistada no seu GP de número 150, chega a 127 pontos. E George Russell, que pela primeira vez no ano não completou uma corrida,
se mantém com 111 no quinto lugar. Lewis Hamilton, agora com 3 pódios no ano, é o sexto colocado com 93 pontos, com boa vantagem sobre Lando Norris, o sétimo, com 58 pontos. Valtteri Bottas, Esteban Ocon e Fernando Alonso fecham os 10 primeiros. Mas Alonso tem agora um novo recorde histórico. É que desde a 44ª volta da corrida de Silverstone, ele passou a ter mais de 92.643 quilômetros percorridos dentro de um Fórmula 1, superando Kimi Raikkonen. 63 pontos separam a Red Bull da Ferrari, são 328 contra 265. A Mercedes AMG Petronas segue isolada na terceira posição com 204 e uma vantagem de 131 pontos para a McLaren. A Alpine é a quinta colocada com 67 pontos e já encostando na McLaren. A Alfa Romeo é a sexta com 51, AlphaTauri com 27, Haas com o oitavo lugar de Mick Schumacher e o 10º de Magnussen ultrapassou a Aston Martin por 2 pontos e agora é a oitava colocada, e a Williams fecha a lista do campeonato de construtores. Por causa da corrida sprint, os horários são um pouco diferentes. O primeiro treino livre da sexta-feira acontece às 8h30 da manhã e nossa transmissão no Band Esportes começa 10 minutos antes. Ao meio-dia tem a classificação que define o grid de largada da corrida sprint. O sábado começa ainda mais cedo, o último treino livre a partir de 7h30 da manhã e entramos no ar 10 minutos antes pelo Band Esportes. Às 11h30 tem a corrida sprint ao vivo pela Band e pelo Band Esportes. Estaremos no ar a partir das 11h. Daí sai o grid da corrida principal no domingo, GP da Áustria, largada às 10 da manhã e desde 9h30 estaremos no ar. Depois da corrida, Max Wilson e eu estaremos discutindo detalhes com a Glenda Kozlovski e o Elia Júnior no Show do Esporte. E não para por aí. Na segunda-feira, temos o Batendo Roda com o Rubinho Barrichello às 6 da tarde. Se houver alguma mudança de horário, porque o Rubinho corre nesse fim de semana na Argentina e volta na segunda-feira, eu aviso no meu perfil do Instagram, @regileme. E quem não puder ver ao vivo, fique tranquilo, porque esse bate-papo fica gravado aqui no canal. Então é isso, meus amigos. Será que teremos outro GP cheio de alternativas como foi o de Silverstone? Vamos torcer por isso e muito. E eu espero vocês juntos com a nossa equipe da Band durante todo o fim de semana. Até amanhã, então. Tchau.